Boa tarde, tudo bem? Hoje vamos falar sobre amor próprio na vida amorosa. Vou esperar um pouquinho vocês entrarem enquanto eu pego aqui as minhas anotações pra gente conversar. Vamos lá. Falar sobre o amor próprio na sua vida amorosa. Demora um pouquinho, então vou esperar uns minutinhos para vocês irem entrando, para a gente começar a conversar sobre isso. Bom, vou dar alguns recadinhos aqui. Amanhã nós temos live novamente, então quarta-feira a gente tem live de conteúdo. Quinta-feira nós temos live com análise sistêmica, então trago histórias aqui pra gente analisar. Sábado tem live de perguntas e respostas e a gente faz uma meditação sistêmica com um tema que a gente trabalhou durante a semana. E na segunda-feira tem sala secreta. Então, é uma aula muito mais aprofundada que a gente faz no Meet. E esse link é sempre enviado dentro do grupo de relacionamento. O grupo se chama Despedida de Solteiro. Então, se você percebe, tem questões aí no seu relacionamento, ou não consegue se relacionar, manda uma mensagem, vem pro grupo e lá você vai ter acesso a muito mais profundidade, aulas que eu dou ao vivo para vocês. Então, espero vocês lá. Vamos lá, então, vamos começar. Você se ama ou se abandona? Hoje é sobre isso que nós vamos conversar. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui, acho que tá, né? Bom, primeira coisa que eu quero aqui trazer para vocês é em relação ao mito do amor próprio. Então, existe, né, um mito aí, principalmente em tempos da internet, que amor próprio é você estar sempre bem, você ser uma pessoa bem resolvida, tá com a sua autoestima em dia, tá com a sua autoconfiança, esse empoderamento, e não tem nada de errado nisso. Acontece que nem sempre a vida é assim, nem sempre nós estamos 100% bem, nem sempre nós estamos com a nossa autoestima em dia, faz parte da experiência humana. Nós não somos, né, seres que estamos sempre do mesmo jeito. Vão ter momentos que a gente vai estar muito bem, vai ter momentos que a gente vai não estar se sentindo tão bem, e esse é o verdadeiro amor próprio. O verdadeiro amor próprio é eu entender que tá tudo bem quando eu não estou bem e eu me acolher nesses momentos ao invés de eu me abandonar. Porque muitas vezes é isso que a gente faz quando a gente tá passando por algum momento desafiador, acontece algo que magoa, a gente tem a tendência a se abandonar. Ou a gente vai dizer, eu não posso sentir isso e vou me esforçar, tá bem, sem acolher o que eu tô sentindo, ou eu vou querer me culpar por aquilo que eu estou sentindo. E o que eu quero aqui que vocês fiquem bem conscientes é que a gente vai sentir, e é esse o seu verdadeiro amor por você. De dizer, ok, eu senti isso agora. Não querer fugir do que você está sentindo, mas acolher o que você está sentindo. Acolher os momentos de desafio, acolher os momentos em que você se sentir triste, que as coisas não derem certo, que você se frustrar. Não tem nada de errado no sentir. Esse é o amor próprio que você precisa. E aí a gente vai aprofundar um pouco aqui de onde, né, vem muitas vezes
essa falta de amor próprio. Por que, né, que você se sente assim? E aí, já começando em relação à criança. Então, pensa que quando você tá sentindo algo e você não se permite ou não dá atenção, é a mesma coisa que você tá fazendo isso com essa criança. Então, imagina se você convive com criança. A criança tá lá, ela tá triste, ela tá chorando. Você vai dar as costas pra ela? Você vai dizer, ai, não, deixa, isso não é importante, deixa pra lá. Provavelmente, acredito, que você não vai fazer isso com a sua criança. Então, por que você faz isso com você? Ao invés de você acolher e dizer, sabe, se pegar no colo mesmo e dizer, tá tudo bem com isso. Então, é isso que você precisa fazer primeiramente aqui. Olhar para essa parte sua, que às vezes está ferida, que às vezes está na dor, e acolher como você acolheria uma criança lá pequenininha, que está lidando com algo. É assim que você precisa. Esse é o amor próprio real e verdadeiro. Sem se culpar, sem se abandonar quando você estiver passando por esse momento. Porque quando a gente tá bem, quando a gente tá, sabe, feliz, vivendo, fazendo um monte de coisa, tá tudo dando certo, é muito fácil você ter amor próprio. É muito fácil você estar se sentindo lá, linda, maravilhosa, confiante. Mas é na hora que as coisas saem do controle, quando as coisas não acontecem do jeito que você gostaria, que você precisa se amar. É nessa hora que você precisa se fazer companhia, se acolher, cuidar de você. Então, a primeira coisa aqui tira essa ideia, esse mito de amor próprio. Que amor próprio tem a ver com essa autoconfiança. Porque vai ser consequência. Quando você estiver bem com você, mesmo independente do externo, vai mudar. Aí é o verdadeiro amor próprio. Tá bom até aqui? Vamos lá. Então, vamos continuar, né? Então, a gente vai falar sobre, né? Eu primeiro trouxe aqui sobre o mito do amor próprio, né? Enfim, isso aí que as pessoas chamam de amor próprio, mas que não é de fato um amor próprio total, é um amor próprio, então, condicional. Então, se eu tô bem, eu me amo, mas quando as coisas não estão bem, eu não me amo. Então, não é um verdadeiro amor próprio. E vamos entender agora de onde isso vem. Mas por que então que eu não consigo, né? Por que eu não tenho esse amor próprio? E aí eu trouxe aqui três vertentes. A primeira é em relação à sua criança interior. Como é que era lá quando você era pequena? O que a sua criança entendeu? Ela foi amada? Ela foi vista? Ou era aquilo, ela não podia, por exemplo, e aqui é sempre sem o julgamento, tá? Não é como uma justificativa da, eu sou assim, então a culpa é, por exemplo, é dos meus pais, é culpa do que eu vivi na minha infância, e como uma justificativa para não fazer nada. Não é nesse sentido, mas é no sentido de consciência, de eu entendo por que eu me sinto assim, mas agora como adulta eu sou responsável por mim. Então, em relação à criança, como é que foi lá na sua família? Isso é uma pergunta que, por exemplo, durante as sessões de constelação, é uma pergunta que eu sempre faço. Como é que foi lá na sua família? Como é que era? Como é que era a relação dos seus pais? E enxergue isso, tente voltar lá e se ver como aquela criança. Essa criança era vista, porque muitas vezes, né, exemplificando aqui, quando eu pergunto isso, por exemplo, durante uma sessão, o adulto vai falar, não, foi tudo bem, ok, sei lá, vamos supor, tinha umas brigas lá, mas tá tudo certo e foi tudo bem. Só que a gente entra, às vezes, no campo da constelação e a criança tá lá, sozinha, isolada, buscando amor. Então, quando eu te faço essa pergunta, como é que foi lá?
para sua criança. Tente voltar a entender como essa criança se sentia, que lá muitas vezes está a chave do que você sente hoje. Tinha brigas? Tinha algo acontecendo que essa criança muitas vezes ela ficava de lado? Brigas entre os pais trabalhavam muito? Como é que foi? Como é que essa criança se sentia? Ela conseguia se sentir amada? Porque amada, provavelmente ela foi. Mas será que ela foi amada do jeito que ela esperava? Teve carinho? Teve atenção? Ela podia expressar o que ela sentia? Ou não? Se ela chorava, os pais brigavam. Se ela ficava com raiva, era feio. Como que essa criança entendeu o amor? Então, esse é um ponto aqui pra gente olhar para como você se olha hoje. O que essa criança... Se essa criança, por exemplo, ela sente que ela não podia expressar os sentimentos dela, como é que você acha que hoje, como adulta, você vai conseguir expressar? Se ela, quando sentia algo lá atrás, ela não era acolhida, como é que ela vai ser acolhida hoje? Como é que ela vai se acolher hoje? Ela vai ter muito mais dificuldade, ou ela nem vai conseguir, porque isso não foi ensinado. E na época, né, quando a gente era pequeno, eu acho que agora tá um pouco diferente, né, a questão da educação, enfim, do olhar dos pais para os filhos, eu acho que tá um pouco melhor. Mas no nosso tempo, e eu acho que da maioria que tá aqui, não era assim, né? Era uma outra época. Então, será que essa criança foi vista, foi ouvida, as suas necessidades? Então, olhando agora, né, e aí depois a gente vai para a solução aqui, né? Porque, como eu falei, isso não é uma justificativa para você não fazer nada. É só um entendimento de, ok, eu entendi. Hoje eu tenho essa dificuldade, por exemplo, de me acolher, porque lá atrás na minha história eu não fui acolhida. E claro, né, que naquela época você precisava de um adulto para fazer isso. Agora, quem é adulta para fazer isso? É você. Então é você que vai olhar e validar o que aquela criança precisava, independente do que seja. O que essa criança entendeu que ela precisava ser para ser amada? Ela tinha que ser forte, então o que você vai fazer hoje? Vai querer ser a forte. Ela tinha que fazer tudo para todo mundo, ela era responsável pelos irmãos, então ela vai para a vida querendo ser forte. E aí ela entende que para ser amada, ela precisa ser assim. Criança, então, essa é o primeiro, né? Quais são as raízes na falta do amor próprio? Segundo, como você olha para os seus pais? Então, se eu, por exemplo, gostaria que os meus pais fossem melhores, que os meus pais fossem perfeitos, que os meus pais não errassem, pensando que, e aí presta atenção, se eu sou 50% minha mãe e 50% o meu pai, ou seja, eu sou a mistura dessas duas pessoas, se eu por algum motivo acho que essas duas pessoas não foram o suficiente para mim, o que eu vou achar sobre mim? Que eu também não sou suficiente. Consegue enxergar a profundidade disso? Enquanto você achar que os seus pais não foram suficientes para você, você também não vai se achar suficiente. Você sempre vai achar que falta algo, que você não tem capacidade, que você não é merecedora. E aí isso vai afetar, obviamente, onde? No seu amor próprio. Você não vai conseguir se amar
de verdade, por inteiro, dentro da sua imperfeição, se você não enxergar a imperfeição que existe no seu pai e a imperfeição que existe na sua mãe, que todos nós somos exatamente iguais. Mas muitas vezes, em relação aos nossos pais, a gente tem essa fantasia infantil de que eles são tudo pra mim, eles são perfeitos. Ainda ali quando você é pequenininha. E depois quando você entra em contato com a realidade de não são. E tá tudo certo. Porque imagina o peso que deve ser ter pais perfeitos. Imagina ter pais perfeitos e você imperfeita. Imagina o peso disso. É muito mais difícil, né? É muito mais difícil. Você não pode nem errar, porque se você tem 2 pais perfeitos, então, e não, nem que bom que não existe, né? Mas que bom que são todos imperfeitos, porque quando a gente se coloca nesse lugar de eu sou imperfeita, eu posso errar, porque eu vou errar, porque a gente tá vivo e a gente tá vivendo e dentro da vida a vida tá acontecendo. Estamos todos errando. Então, tire essa ideia ilusória de perfeição dos seus pais. Porque enquanto você buscar essa perfeição e se frustrar por não ser, você não vai conseguir se aceitar por inteira. Porque você veio deles. Então, olhe para eles, entendendo a imperfeição deles, e que dentro da imperfeição foi suficiente, e que você, da mesma forma, dentro da sua imperfeição, você é suficiente. Esse é o amor que você precisa ter por você. Primeiro olhar para os seus pais e depois olhar para você desse mesmo lugar. Eu sou o suficiente porque os meus pais são o suficiente. E eu não preciso ser mais, eu não preciso ser diferente para ser amada. Eu posso ser amada como eu sou. Dentro da minha vida, dentro dessa realidade, dentro do que eu consigo hoje. Então vamos lá. Primeiro, criança. Como é que essa criança sentiu? Ela foi acolhida, ela foi cuidada. Tudo bem quando ela não estava bem ou não era permitido. Segundo os pais, como você olha para os seus pais, que isso vai impactar diretamente na forma que você se olha. E terceiro, já vou falar, deixa eu beber um golinho de água aqui. Terceiro, ancestralidade. Então, esses 2 aspectos se diz, né, sobre a sua vida de fato, né, sobre a sua história. E aí a gente vai entrar na parte ancestral. Como é que foi lá, principalmente para as mulheres da sua família? Elas tiveram voz? Elas puderam fazer o que elas gostariam? Elas podiam se expressar? Elas foram amadas? Elas amaram? Elas tinham confiança em si? Como é que foi essa história? Como é que foi a história da sua mãe? Como é que foi a história da sua avó? Elas receberam da vida ou faltou? Como é que era a vida delas na infância? Como que foi a vida dessas crianças que habitam, né, dentro delas? Tudo isso vai impactar também no seu amor próprio. Porque se você veio de uma história de muita dor, você vai ficar travada. Você vai querer também ser forte, se elas tiveram que ser forte, ou querer compensar a história delas, fazendo demais. Você vai achar que você não é suficiente. Então, tudo que as suas ancestrais viveram ali dentro da história delas pode fazer com que impacte na sua forma, no seu merecimento.
Se, por exemplo, lá elas viveram relacionamentos ruins, a tendência é que você não se permita ter um bom relacionamento, exatamente para ser leal à história delas. Boa tarde, Josiane. Então, a forma, né, o que acontece lá, independente se você conheceu essas mulheres ou se você não conheceu essas mulheres, tudo que acontece lá pode impactar na forma que você se olha. Que você se olha dentro dessa imperfeição que você é. E eu tô unindo aqui, né, a questão da imperfeição com o amor próprio, porque como eu fui falando ali no comecinho, estão diretamente relacionados. O amor próprio não é só quando você tá bem, principalmente é quando você não tá. Aí é que você precisa se amar. Aí é que você precisa estar com você mesmo. Então, os 3 aspectos que podem e estão... pode ser que tudo impacte? Pode. Pode ser que algumas coisas já estejam bem resolvidas? Pode também, tá? Então, aqui as três vertentes aqui do amor próprio que estão impactando criança, os pais e as suas ancestrais. E aí eu trouxe aqui, então, pra gente olhar para isso, né? Eu disse que eu ia falar em relação ao relacionamento amoroso. Até aqui, não falei, né, diretamente ao relacionamento, porque pode estar impactando em tudo. No seu trabalho, nos seus relacionamentos, dentro da sua família, nas suas amizades. Então, o amor, né, o amor próprio, ele é um só. Como eu me vejo dentro disso, como eu estou comigo dentro disso. Mas como a gente vai, né, fazer uma caminhada aqui para a vida amorosa, agora a gente vai entrar na parte da vida amorosa mesmo. Então tá, se eu então não me amo, entre aspas, mas eu tô com as questões aí no meu amor próprio, como é que vão ser minhas relações? Bom, você vai atrair, né? Qual que é a tendência aqui? Atrair pessoas que não estão disponíveis. Por quê? Porque aí a gente pode entrar nessa parte ancestral. Se eu achar que eu não mereço ter um relacionamento bom, que eu não mereço ter um relacionamento saudável, você vai buscar pessoas que estão indisponíveis exatamente para confirmar isso. Confirmar que você não pode, que você não merece ter um bom relacionamento. Repetir os padrões de rejeição, padrão de abandono, que entra no como a sua criança se sentiu lá atrás. Ela se sentiu rejeitada? Ela se sentiu abandonada? Ou ela de fato foi rejeitada? O pai foi embora, a mãe trabalhava, não tinha tempo para criança. Como é que foi? Você, de forma inconsciente, pode vir para a vida adulta desse mesmo lugar. E aí, você vai se sentir da mesma forma. Depois a gente vai falar a solução aqui, mas só para vocês irem entendendo isso. Agora, é você que não pode mais rejeitar a sua criança. Tudo o que acontece fora começou primeiro dentro. Então, se eu me senti abandonada lá atrás e eu não deixar de me abandonar, isso vai continuar acontecendo fora. Então, é você agora que não vai se abandonar. E aí, vamos voltar nisso que eu vou bater bastante nessa tecla. O não se abandonar é exatamente quando tá tudo dando errado. Aí você precisa se acolher. Aí você precisa não se rejeitar, não dar as costas para aquilo que você está sentindo, ou se culpar, ou se achar errada, ou se punir quando erra. Tudo isso que está acontecendo fora está acontecendo primeiro dentro de você. Se relacionar só para não ficar sozinha, então eu, sei lá,
tô num relacionamento, meu relacionamento nem tá tão bom assim, vamos supor, mas eu tenho tanto medo de ser abandonada que eu fico, para que isso não toque naquela dor que já tá lá dentro. Ou eu não vou falar as coisas que eu sinto, eu vou me permitir que essa pessoa às vezes não me trate bem, que essa pessoa me traia, que essa pessoa não seja boa pra mim. Ou seja, eu me permito estar em um lugar que não é bom pra mim, porque eu não estou olhando pra mim primeiro. Como é que eu tô aqui? Como é que essa pessoa me faz sentir? É bom? Como você se sente? Se fosse a sua filha, será que você deixaria ou permitiria que alguém maltratasse ela? Se você não tem filhos, se fosse alguém que você ama muito, você deixaria? Se você visse alguém maltratando uma pessoa que você ama muito, você não iria lá e falaria? Ou você falaria pra pessoa: olha, sai dessa relação, não tá bom pra você não. Uma amiga? E por que você não faz isso por você? Então pense nisso. Já falei um pouquinho, mas mais um aqui. Se anular para caber em uma relação. E aí a gente vai entrar mais uma vez em 2 pontos aqui. Nos 3, né? Mas um é a criança, o que a criança entendeu, o que ela precisava ser para ser amada. E aí ela vai para a relação como uma forma de receber aquilo que ela acha que faltou. A relação com os pais, então se eu acho que os meus pais não foram suficientes, eu não me acho suficiente, então eu nunca vou arranjar uma pessoa tão legal, então tudo bem, qualquer coisa serve. E menos, mas a questão da ancestralidade, né? Da questão de como foi esse relacionamento dessas mulheres. Elas tiveram bons relacionamentos ou não? Elas puderam escolher a pessoa, o parceiro ou não? Como é que foi essa relação dessas pessoas? Então, todos esses 3 trouxe, né, as causas mais comuns e encaixando em cada um de como você pode estar trazendo isso, né, levando isso para as suas relações amorosas. Então tá bom, Camila, entendi, muito bom, percebi, realmente é isso. O que eu vou fazer agora? Como é que eu vou solucionar? Vamos lá, como é que a gente vai lidar com isso? Como você tem se tratado? Falei isso aqui a live inteira, mas como é que você tem se tratado? Como é que você tem falado com você? Você se fala com amor? Você se maltrata? Você fala com você de qualquer jeito? Ou pior, você nem se ouve? Você nem ouve as suas necessidades? Se fale com amor, seja carinhosa com você. Se dê um apelido. Oi, minha linda, tá tudo bem? Se toque, se abrace. Mas principalmente a forma que você fala com você, isso assim é primordial. Como você se trata, como você se fala. Principalmente quando você faz algo, por exemplo, que você considera que você errou, que você teve um resultado que não era algo que você desejava. Como é que você fala com você quando você erra? A partir de agora você vai falar: tá tudo bem. Tá tudo bem. Da mesma forma que você falaria com uma criança que faz algo que não é legal. Talvez você precise ser firme às vezes com essa criança. Mas você vai dizer: tá tudo bem. Porque você não deixa de amar uma criança se ela faz algo que não é legal. Você vai ser firme às vezes e vai falar: olha, não pode, isso não é certo, tudo bem, mostrar, mas você não vai deixar de amar ela, você não vai abandonar ela.
E você vai fazer a mesma coisa por você. Quando você errar, quando você fizer algo, você vai se olhar com amor e você vai dizer, tá tudo bem, você tá aprendendo. Então esse é o primeiro passo do amor próprio. Segundo, voltar para o seu lugar de filha. Então, como eu falei, se você lá acha que os seus pais não foram suficientes, que eles tinham que ter feito diferente, você vai ficando num lugar de arrogância, de ai, olha que errado que eles são. Não tinha que ser assim. Eu sei muito mais do que eles. Eu sou muito melhor do que eles. E você vai saindo do seu lugar pelo seu julgamento de achar que eles não foram suficientes, que eles deviam ter feito diferente, que se fosse você faria de uma outra forma. Volte para o seu lugar de pequena, volte para o seu lugar de filha. Entenda que você é muito mais parecida com eles do que você acha, porque você é feita deles e você é imperfeita e erra exatamente como eles. E como qualquer outro ser humano. Então volte para o seu lugar, saia desse pedestal de achar que você sabe mais e que você é melhor do que eles. Assim, quando você olha para eles e entende, foi suficiente, eles me deram melhor, você vai saber que eu também sou o suficiente e eu também dou o meu melhor para tudo, para a vida. Tudo bem? Até aqui? Então tá bom. Cadê? Perdi aqui. Honrar, claro, as mulheres da sua família. Esse é algo que a gente fala muito aqui, porque é muito importante. É um processo, é pra vida inteira. Honrar. Tudo bem, talvez a vida delas tenha sido realmente difícil. Talvez elas não puderam nem pensar em o que é amor próprio. O que é me cuidar, o que é olhar pra mim. Muito provavelmente elas nem puderam, elas nem tiveram essa oportunidade. E tá tudo certo também, era o tempo delas. Mas agora é olhar, honrar e falar, eu sei que vocês talvez tenham se desconectado de vocês tiveram que engolir um monte de coisa. Mas agora eu honro vocês. E eu vou viver o que vocês não puderam. E isso também, de me olhar com amor, de me acolher. Você consegue imaginar sua avó, sua bisavó, sua tataravó, podendo parar e falar, deixa eu me acolher aqui, que tá tudo bem. Era muito mais complicado, a vida era outra. E era muito mais, né, a sobrevivência, eram muitos filhos, era uma vida difícil. As gerações que vêm vindo depois, é mais fácil, é mais leve. Então faça isso por elas. Se conectar com você, se amar de verdade, é por todas elas que talvez não tenham podido. Escolha a si todos os dias. Então, acho que de tudo isso, né? Acho que já falei aqui. Se escolher além do erro. Um erro não diz quem você é. Diz só sobre uma atitude. E que ninguém nesse planeta está livre de fazer a mesma coisa que você fez. Independente. Será que você é a única nesse universo que cometeu esse erro? Acho que não, né? Então se olhe com amor. Que você tá na vida exatamente para aprender, para errar. É aí que a gente cresce, tomando até as coisas que a gente faz e que a gente acha que não foi tão legal. E eu tô falando muito em relação, né, ao erro, exatamente por conta do amor próprio. Porque esse é o amor próprio, é se amar. Se amar na imperfeição. E, por último, criar os limites. Isso também é amor próprio. Criar limites saudáveis. Então, como eu falei pra vocês, será que se fosse com alguém
próximo, alguém que você ama muito, você não colocaria um limite? Se você visse alguém maltratando alguém que você ama, você não iria lá e ia falar, ei, peraí, você não vai falar com essa pessoa assim? Você não iria lá defender? Então, por que que com você não faz? Você permite? Então, é criar limites de falar, não, eu me amo. Eu amo de onde eu vim, eu amo a minha história. E quando eu coloco um limite, esse limite não é só por mim, é por todos aqueles que vieram antes. A gente pode até fazer em algum momento uma live só sobre limite, só sobre essa parte do masculino, porque o limite tem muito a ver com o masculino. Então tem muito a ver com o pai. Então, se vocês quiserem, escreva depois aqui pra mim que vocês querem uma live sobre isso, que a gente aprofunda mais. Mas aqui só pra terem uma primeira ideia, né, da questão do limite. E de que só você pode fazer isso por você. Imagina que dentro de você tem uma criança e que você precisa proteger essa criança. Se lá atrás ela não foi protegida ou ela não se sentiu protegida por algum motivo que seja, agora você é a adulta que precisa fazer isso por ela. Então faça. Cuide dessas 3 coisas que eu trouxe para vocês, dos motivos. E o primeiro passo, ai Camila, não sei, é muito difícil tudo isso. Comece mudando a forma que você fala com você. Comece se acolhendo quando você errar. Porque errar quer dizer que você está viva. Bert Hellinger dizia que só o imperfeito pode evoluir. O perfeito já está morto. Então, se você está olhando buscando a perfeição, você já não está olhando para a vida. Porque na vida a gente vai errar. E é nessa hora que você vai precisar se sustentar. Sustentar o amor por você. Tá bom? Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje sobre o amor próprio, como pode estar impactando aí, não só, claro, na sua vida amorosa, mas em todas as áreas da sua vida. Ficou com alguma dúvida? Pode mandar aqui para mim, aqui embaixo, que eu vou olhar e vou responder para vocês. E lembrando que amanhã a gente tem outra live da análise sistêmica, também ao meio-dia, e eu espero vocês. Tá bom? Um beijo e até!